Amém, igreja? Dá glória a Deus nessa noite. Jesus está na casa. Glória a Deus. Vamos cantar hino da harpa nessa noite. Glória a Jesus. Chamar a presença dele nessa noite. Dá o melhor de si, o culto racional. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Vamos cantar o hino de número 5 para a honra e glória do nosso Senhor. Hino de número 5. Glória a Jesus. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, com a verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, desce fogo santo do céu em tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, hoje sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, desce fogo santo do céu em tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, desce fogo santo do céu em tu selar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Vamos cantar o hino da harpa de número. Glória a Jesus. O hino de número 1. Amém, meus irmãos? Quem está comigo nessa noite, dê glória a Deus. Vamos louvar, chamar a presença do Espírito Santo. O hino de número 1. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e cabeça sem par. Chuva de graça, chuva pedida ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, e plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder.
chuva do Consolador, faz os teus servos piedosos, dá-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos no santo precepto. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Glória a Deus. Vamos cantar mais um, irmão, número 3. Glória a Deus. Amém? Plena paz e santo gozo tende, ó meu Jesus, pois eu vi tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias a meu bem. É glória, igreja. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu quero louvarei, entoando aleluias a meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus, para a glória, mais um dia o verei, entoando aleluias a meu rei. Oh, glórias teu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu rei. Este mundo não deseja tão bom Deus o Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias a meu Deus. Oh, glórias teu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, também o louvarei, entoando aleluias a meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória em seu nome sem cessar, neste tempo o céu e terra hão de ser a mesma igreja, entoando aleluias a meu rei. Eu dou glórias meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu rei. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos nos alegrar na presença do nosso Rei nesta noite. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos ficar sobre nossos pés nesta noite, para que nós lemos a poderosa palavra do Senhor. Essa palavra tem poder, é a palavra que nos sustenta. Glória a Deus. Quero convidar aqui o presbítero, o secretário de missões, irmão Evandro. Glória a Deus. O irmão está sem óculos, mas vamos abrir nossa Bíblia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 8. Glória a Deus.
Glória a Deus. Romanos capítulo de número 8. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A partir do verso 31. Glória a Deus. A partir do verso 31. Glória a Jesus. Amém? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso de número 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os seus escolhidos? De Deus, é Deus quem o justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus Pai, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, glória a Deus, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, amém? Quero convidar aqui o irmão Francisco para orar nesta noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Feche os olhos. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus. Esta noite, nesta oportunidade, meu Deus, queremos ser gratos ao Senhor por este momento, por esta oportunidade, meu Deus, a qual estamos na tua casa, na tua presença, meu Deus, na noite desse dia, meu Deus, para glorificar, exaltar, bendizer o teu nome. Queremos, meu Deus, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e te agradecer, meu Deus, por ter aqui o Senhor nos ajudado. Meu Deus, eu te apresento, meu Deus, a tua igreja que está presente nesta noite, Pai. A cada um, meu Pai, que se dispuseram o teu tempo para vir te adorar, Senhor. Pai, que o Senhor possa visitar, meu Deus, a sua casa, a família, meu Pai. Que enquanto a tua igreja glorifica, enquanto o teu povo ela te exalta neste lugar, Senhor. Pai, que a tua mão poderosa, meu Deus, possa estar sobre a vida dela, sobre a casa, a família, neutralizando, meu Pai, todo mal, toda enfermidade, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, nessa noite possa falar ao nosso coração, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor, meu Pai, já tem colocado no coração do teu filho e do teu servo para falar com a tua igreja. Por isso, meu Deus, te peço, abençoa o teu povo, abençoa a continuidade, meu Pai, desse trabalho. Fala conosco, não só hoje, mas como todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir a Marinéia adorando ao Senhor nessa noite. Glória a Jesus. E a igreja tem total liberdade de glorificar, exaltar, bendizer o santo nome de Jesus. Aleluia.
igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, né? E o Senhor é bom, todo tempo o Senhor é bom, né? Glória a Deus. Vamos louvar aqui o 467. Aleluia, Jesus. Harpa cristã. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo canal, toma os ventos à mão e navega com fé em Jesus. E então verás que bonanças e paz, pois com Ele seguro serás. Leva frente a assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos à mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonanças se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos à mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás
ficar sobre vossos pés. Hoje, culto de ensino, e eu quero aprender mais acerca da palavra do Senhor. Queria aqui estar devolvendo a palavra ao nosso pastor, que vai trazer continuidade ao trabalho nessa palavra de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Cheguei atrasado porque eu fui inventar de cortar o cabelo, rapaz, e nunca vi trem difícil da vida, mas igual o salão, beleza. Mas deu certo, graças a Deus. Você está com a sua Bíblia aberta, então vamos fazer a leitura de um texto sagrado que se encontra no livro de Ageu 1:5, para a gente contextualizar o que Deus deseja falar conosco nessa noite de culto doutrinário da palavra de Deus. Trouxe a Bíblia hoje? Trouxe a Bíblia hoje? Henrique? Não, celular. Vamos pegar lá um negócio para anotar de novo. Louvado seja o nome de Jesus. Livro do profeta Ageu, a partir dos primeiros 5 do livro de Ageu. Não achou não? Não, aí tu acha um jeito, na internet aqui. 1:5. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aqui nessa noite. Que Deus possa abençoá-los, retribuir os esforços de estar firme no propósito pelo qual o Senhor tem nos vocacionado. Eu vou ministrar hoje nessa noite sobre o livro de Ageu. Já tinha dado uma olhada alguns anos atrás, mas hoje me fez, uma semana atrás, na verdade, Deus me fez entrar nele com mais profundidade. E vamos ver o que é que vai dar aqui, Deus falando conosco hoje, né? Ageu 1:5, leia, por favor. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Ageu 1:5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pôr num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. A gente precisa falar sobre a importância do termo usado aqui pelo profeta Ageu sobre a palavra considerar. E aí eu vou falar mais ricamente sobre outras palavras, mas eu quero que você anote, viu? O que eu vou falar, você anote, para que você estude na sua casa. O livro do profeta Ageu, ele fala sobre um comportamento do povo de Deus, sobretudo a forma com que eles agora estavam desanimados, estavam envolvidos em várias situações que não era a obra de Deus. Essas situações levavam eles a se embaralhar, a se embaraçar, a perder alguma das suas mais preciosas, qual é o microfone? Algum dos mais preciosos e talvez a mais profunda
das experiências que o homem pode ter com Deus, que é a perseverança no comportamento. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, a gente aceita Jesus e começa assim, ó, com 300 km por hora, animado, cheio de entusiasmo, pronto para fazer a obra em tudo quanto é lugar. A gente aceita Jesus sem limite de tempo, de horário. A gente não tem distância para fazer a obra de Deus. Porém, algumas coisas no decorrer da nossa vida vai fazendo com que a gente esqueça o que é importante. A gente passa a eleger o que é importante e a gente vai pontuando algumas das coisas que a gente julga importante. E por incrível que pareça, a obra de Deus ou as coisas de Deus vai deixando de ter a mesma importância de quando a gente aceitou a Jesus. Eu me recordo que quando eu aceitei Jesus, até para entrar na igreja, eu tinha um temor muito grande, porque eu não atendia na época, tinha um celular grandão, eu não atendia nem o telefone dentro da igreja, atendia lá de fora da igreja, porque eu achava que era um pecado atender dentro. Hoje, a gente usa o celular na hora do culto. Está aqui, resolvendo um problema que não tem nada a ver com o culto, é mandando recado para alguém, é respondendo a ligação de alguém, é fazendo coisas que não faz parte da liturgia do culto, não faz parte do processo do culto. E aí o livro de Ageu vai falar sobre a importância de considerarmos as nossas mudanças que não foram favoráveis para o reino de Deus e que é necessário a gente reconsiderar e tornar as práticas que são orientáveis pelo Espírito Santo de Deus. Abra a tua Bíblia no texto sagrado, no livro de Ageu mesmo, onde você está, e aí a gente vai precisar entender que nós estamos falando aqui de uma frieza espiritual 520 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo, bateu uma preguiça no povo judeu. Eles já não queriam mais se relacionar com Deus como era necessário se relacionar, e passaram a viver da sua vã maneira de viver. Aí, irmãos, a gente precisa compreender: se 500 anos antes de Cristo o povo desmureceu, e nós estamos agora 2026 anos depois de Cristo, olha como está o cenário do povo de Deus. Tudo é prioridade, menos a obra. Tudo é importante, menos a obra. Tudo é compreensível, menos a obra. Nós queremos ser a régua moderadora do modelo do relacionamento entre nós e Deus. Aí vamos para a Bíblia, porque a Bíblia vai falar a respeito desse comportamento do povo judeu aqui, em detrimento à falta de interesse deles de se relacionar com Deus. O povo queria viver com Deus, mas era da sua forma. Leia para mim, por favor, Fernanda. Ageu, capítulo 1, no mesmo capítulo e os mesmos versículos a seguinte. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Olha, parece atual. Hoje a gente está desesperado para ganhar dinheiro, estamos desesperados para comer, desesperado para fazer coisas que não é do reino de Deus. Rapaz, trabalha que nem. Eu estou não sei quantos anos trabalhando, não me ninguém.
e só dá para comer. A gente roda, corre para um lado, vira para o outro, e o negócio é todo tempo travado. Por que está travado? Se a gente for para o texto sagrado, a gente vai ver que nada saciava o povo. Tudo, pastora Francisca, era pouco para eles, e eles se doavam mais, eles plantavam, eles faziam tudo, mas tudo para eles. Eles esqueciam agora Deus no centro do negócio. Deus precisa estar no centro das suas emoções, e Deus precisa estar no centro das suas decisões. Eu não vou matar ninguém, de jeito nenhum. Não tenho interesse de matar ninguém. Não está no meu papel e nem na minha agenda de vida matar ninguém. Mas quando você vai para a sala do curso de Direito, você descobre que o bem mais precioso, agora materialmente falando, é a vida. E a Constituição brasileira, ela não manda você matar ninguém, mas ela assegura que você pode se defender se alguém querer matar você. Porque o que você tem mais precioso não é a gravata, não é o sapato. O que você tem mais precioso é a vida. O que nós temos de mais precioso com Deus é o nosso relacionamento com Ele. Se a gente terceirizar as outras coisas como mais importante e esquecer esse relacionamento, nós vamos estar com o povo adeu, o povo judeu aqui, rodando. Você lembra com quantos anos o povo passou no deserto, irmão? Perambulando pela terra, rodando em círculo, porque Deus queria uma coisa para eles e eles queriam outra coisa diferente. Olha para quem está do teu lado e diga: enquanto você não entender, você não está olhando para ninguém não, olha para o lado, diga: enquanto você não entender o propósito de Deus, você vai ficar rodando sem direção e não sai de lugar. 40 anos rodando, perambulando. Tem gente que teima demais, irmão. Tem gente que teima demais, a gente já teimoso demais. Tem gente que fica insistindo em coisas que não dá certo, fica teimando. Tem gente que fica no emprego o resto da vida que não está dando mais certo. Tem gente que fica numa escola que não dá mais certo. Tem gente que fica em relacionamento de namoro que não dá mais certo, fica insistindo em coisa. Tem gente que insiste na decoração da casa. Tem mulher que não aceita trocar nada do lugar. É doente, aquela cadeira tem que ficar ali. Tem gente que insiste. Ontem nós vimos, eu mandei para o Morro, não sei se alguém viu, bem que no Promorá, o rapaz insistiu que a casa dele era um depósito de lixo e que os lixos eram preciosos. Já estava por cima do teto, pastora Francisca. Toneladas de lixo dentro de casa. E se você fosse reclamar com ele, ele acreditava que estava certo. Olha o que é que o texto sagrado diz aqui. Leia aí, por favor. O microfone, o som está dando microfone. Vamos lá de novo. Leia aí, por favor, Fernando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe... A roupa não dá certo, o salário não dava mais, a comida não dava mais, nada trazia prazer para eles, porque o prazer não estava no que eles conquistavam, o prazer estava no relacionamento. Olha para mim aqui, tem pessoas que têm tudo e estão doentes. Na Zona Leste, tem pessoas todo dia se matando. Pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm família, pessoas que têm estrutura, mas essas coisas não é suficiente. Porque falta o quê? Jesus no centro da vida. Você lembra quando Jesus subiu no monte da transfiguração? Que a Bíblia diz que apareceu lá Moisés e os discípulos disseram:
vamos ficar aqui. Vamos fazer uma cabana para mim, uma cabana para ti, porque aqui é bom. Estar na tua presença é bom. Quantos de nós não terceirizamos os cultos, irmão? Aí a Bíblia vai dizer: alegrai-vos quando te disseram vamos à casa do Senhor. A tristeza está na vida do crente quando diz hoje tem culto. Hoje tem culto. O pai lá vendo o culto onde ali. Aí tem culto de novo. Aí se a gente bota o culto a semana todinha, aí a pessoa diz assim: tá tendo culto demais, irmão, essa igreja. Aí a Bíblia diz: alegrai-vos. Estava bom, hein? Da primeira vez. Se eu não pedir, ele mexe. Só se eu pedir. Obrigado. A Bíblia diz que a gente tem que nos alegrar. Aqui, nada alegrava mais eles. Leia de novo, para ver se a gente entende. Abra a tua Bíblia, leia de novo. Ageu, capítulo 1, versículo 5 em diante. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe ouro para pôr no saquel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passar que cada um de vós... Peraí, o povo preocupava mais com as suas casas do que com o templo. Preocupava mais com as coisas que eram deles do que com as coisas de Deus. Eu vejo a indiferença, graças a Deus aqui não tem, mas eu vejo a indiferença quando a gente, e isso aqui é para homens, né? Mulheres também podem vir, porque lá nos Estados Unidos tem mulheres que são pedreiras, são carpinteiras, são eletricistas. No Brasil também já tem muitas mulheres assim. No Maranhão também tem. Né? Tem que ir do outro lado. São Luís tem pedreiras. Mas a gente vê a indiferença de muitos irmãos quando você chama ele para outras coisas. Vamos ali fazer uma panelada. Aí reúne 20 para fazer uma panelada. Mas quando diz assim, vamos ali para o mutirão, aí dá 3. Vamos ali para aí dá 1. O primeiro mutirão que eu fiz aqui, eu botei no grupo da igreja e perguntei quem podia fazer o arroz para poder a gente dar a comida. Eu acho que os irmãos lá estavam tímidos. Aí uma irmã gritou e disse: eu faço. Aí ela trouxe o arroz. Aí depois no outro eu coloquei: quem pode fazer o arroz? Aí os irmãos ficaram tímidos. Aí uma irmã entrou e disse: eu levo. Aí no outro eu já escalei. Presta atenção. Só que quando eu cheguei aqui na igreja, estão me ouvindo aí atrás? Quando eu cheguei aqui na igreja, tinha uma organização aqui na igreja que era o jantar árabe, né? Árabe, que era o jantar árabe, que era o culto de Santa Ceia e depois tinha um jantar. Aí, você presta atenção, o almoço do mutirão foi convocado no mesmo povo e o almoço não veio. Mas se fosse para reunir o jantar árabe, à noite tinha comida. Você está me entendendo o que é que eu estou falando aqui? Alguém está me entendendo aí atrás? Não é o que você faz,
é o propósito do que você faz. A obra de Deus, irmãos, ela nunca vai ser como eu quero, do jeito que eu quero. Ela tem que ser entregue. A Bíblia diz que eu tenho que dar com a mão e esconder a outra. A Bíblia diz que tudo convém a minha mão para poder fazer conforme as minhas forças. Ah, pastor, mas nós somos pobres, nós não temos condição. Não é sobre pobreza, não é sobre não ter condição, porque se você crê, Deus pode usar até o teu vizinho para que te dê o que precisa e você dê para alguém que precisa. Não é sobre pobreza, porque a Bíblia diz que quando o riacho secou, que não tinha mais comida para o profeta, Deus manda o profeta se levantar e ir para uma terra que uma viúva cuidaria dele. Eu acreditaria que poderia ser a viúva do Silvio Santos, poderia ser a viúva de um ator famoso. Não, era uma mulher que não tinha mais nada para comer. Era uma mulher que estava sem nem gás para cozinhar. Vocês já cozinharam a lenha aqui? E já cozinhou a lenha aí embaixo, irmão? Está com saudade da lenha? Já cozinhou mesmo, André? Casada? Na Cachamã? É porque você passou um pouco mais na sua mãe, desculpa mim. Então foi aqui mesmo. Cozinhar em lenha é humilhante. Você pega 3 pedras, que você não tem nem fogão profissional. Hoje o rico faz fogão para cozinhar a lenha. Os ricos fazem hoje, porque é chave. Hoje o rico tem um fogão a lenha na casa dele. Lá em casa a família quer fazer 3 vezes, ela não quer, porque ela não viu na casa de rico. No dia que ela vê na casa de rico, ela vai querer que eu faça lá em casa. Mas na casa do rico já tem fogão de lenha para cozinhar. Mas cozinhar de lenha é humilhante. E a Bíblia aqui não está falando de lenha, a Bíblia está falando de graveto. Graveto serve para acender. Quem já acendeu fogareiro com graveto aqui? Graveto é para alfininho, irmão. Que é para fazer um fogo rápido. O graveto faz é fogo rápido. Por que ela estava lutando graveto? Porque o que ela tinha para fazer de comida não precisava de muita lenha. Era fogo ligeiro, resolvia o problema. Era só a papazinha que ela ia fazer. Aí Deus levanta o profeta e diz: vá até lá, que ela vai te sustentar. Ela não tinha nem para ela. Só que a palavra profética na vida dela fez com que ela tivesse para sustentar o profeta, e Deus multiplicou no teu celeiro. Levanta a tua mão que eu vou profetizar na tua vida. Levanta alto, meu irmão, que eu vou profetizar. Quando a obra de Deus estiver no centro da prioridade da tua vida, Deus vai transformar o que não tem e multiplicar em pé. Chama para ir para o shopping. Você vê como o carro não pega Uber. Eu sou muito crítico em muitas coisas. E lá em casa minha mulher tinha umas vacinas atrasadas no menino. Todo dia era uma briga dessa mulher lá em casa. Ela dizia: se o menino adoecer, o pai é tudo. Se o menino adoecer, o pai é tudo. Eu não tinha tempo de levar o menino para a vacina. Aí eu disse: sabe a vacina? Era no centro. Eu acho que era no centro, né? Era no shopping a vacina. Ela só queria que se eu levasse ela para o shopping. Aí eu bati o pé. Tu sabe quantas vezes tu já foi para o shopping só bater perna? E tu já pegou o Uber aqui na porta de casa e foi para o shopping e voltou de Uber? Não estava contado no gibi. Agora, para dar a vacina tem que ser eu. O shopping, todo mundo dá um jeito. No shopping você hoje só tem 2 paradas nos Uber, por causa das pessoas lá atrás. Ela pegava o Uber e dizia: rapaz, vem aqui na casa, rapaz, que raiva mais tem para mim. Eu comecei a dirigir Uber com Teresina e não tinha parada não. Você quisesse pegar o meu rótulo, você tinha que pedir o motorista: rapaz, entra bem aqui nessa rua aqui. Aí o carro ia entrando. Ele ia em outra casa para pegar o passageiro. Aí agora, se você quiser botar 4 paradas, você bota. Aí o carro vai para o shopping, ele divide com os 4 amigos. Aí o carro para no lugar, o carro para no outro, o carro para no outro, até chegar no shopping. Agora para a igreja, nem Uber tem para chegar na igreja. Porque não é prioridade. Não está no radar da obra de Deus. Aí, irmãos,
a gente fica querendo que Deus faça para a gente o que nem nós estamos fazendo para Deus. Coloca a mão na tua cabeça. O crente nunca vai ter 100% do seu salário. Nunca vai ter 100% do seu salário. Enquanto ele for crente, ele nunca vai ter 100%. Se tiver 100% do seu salário, ele está defraudando a obra de Deus. Porque o dízimo é o único mecanismo que tem para manter a obra. Pastor, meu dinheiro é pouco. Não é sobre pouco, é sobre fidelidade. E a Bíblia diz ainda, porque Deus não deve nada para ninguém, a Bíblia diz ainda, e fazei prova de mim. A Bíblia diz para você fazer prova de Deus. Se Deus não vai sustentar a tua necessidade, mas só que nós estamos mais pela lógica de que pela Bíblia. Aí a lógica diz, vamos passar dificuldade. Aí a Bíblia diz, faça prova de mim. A Bíblia diz que o dinheiro dele virava um saco até furado. O prejuízo era constante. Tem pessoas que têm experiência disso, que às vezes não devolve o seu dízimo, o prejuízo no mês seguinte é maior do que tivesse devolvido o seu dízimo. A confusão é maior do que se tivesse devolvido os seus 150, 200 reais de dízimo, 10 reais de dízimo, 1 real de dízimo. A mensagem central diz que Deus chama o povo a ter visão de construir o templo enquanto eles estavam dedicados só nas suas casas. Nossa morada não é aqui. A Bíblia diz que nós precisamos obedecer a Deus e entender que nós estamos debaixo de um propósito. Sim. A Bíblia diz que nem um copo de água fica em vão, irmão. Imagina o que você faz para o reino de Deus. O que você faz para a obra de Deus. Ela não fica em vão. Abra tua Bíblia no livro de Ageu. A Fernanda agora está no livro de Ageu, no mesmo livro. Só que agora é no capítulo 3, no versículo 13. Versículo 13, lembra-me aí. Isso. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. Reconstruir o templo, ou construir o templo. Aí a Bíblia vai dizer bem aqui que a maior riqueza que nós possamos ter não são os bens materiais, é a presença de Deus. A presença de Deus é bom demais, irmão. A presença de Deus é bom demais. De vez em quando a gente vê uns vídeos de crente. Um dia eu vi um vídeo e eu lembrei quando eu era jovem e eu trabalhava na loja, e quando a loja não vendia, eu ia para entrar no balcão e ia orar. Eu não era nem crente. Às vezes dava até meio-dia, eu entrava no pé do pistão para comprar um parafuso. Eu começava a desesperar, porque eu tinha medo do meu patrão me chamar de ladrão. Será que ele vai dizer que eu estou roubando ele, porque ninguém entrou até agora? Aí eu entrava para debaixo do balcão, me ajoelhava e começava a orar, pedindo a Deus para mandar cliente. Oh Deus, manda cliente. Manda cliente para comprar parafuso. Aí quando eu terminava de orar, meu irmão, passava 10 minutos e entrava para comprar. Só que ele não comprava, porque ele não tinha um parafuso, ele ia embora. Aí eu voltava de novo para trás com o coração palpitante. Manda cliente. Era baratinho demais. E a minha preocupação é porque eu tinha que fechar o caixa no final do mês, galera, no final do dia, e levar dinheiro para ele. E se eu não vendesse, eu achava que era eu que estava errado. E é por isso que eu ia para a oração.
eu me importava com a instituição, com o ambiente de trabalho que eu estava. Para mim era importante cuidar daquele ambiente. Muitas vezes nós não acreditamos que a obra de Deus, nós somos partícipes dela. A gente não se preocupa com a limpeza da igreja, não se preocupa com a posição de um banco, não se preocupa com nada do que está no entorno. A gente só se preocupa em sair de casa, vir para o culto, assistir o culto e ir embora rápido para voltar para a nossa vida. Tivemos uma reunião ministerial aqui, eu falei da importância de organizar a igreja. Já cheguei algumas vezes aqui na igreja que essa mesa estava virada ao contrário. Ela tem esse ferro para frente, ela estava ao contrário. Porque é despercebido, às vezes você está ajeitando, você não presta atenção e você vai lá. Eu trabalho com eletricidade, energia, faço ligação de energia. A profissão chama-se eletricista. Quem trabalha com encanação de água, ele pode fazer o serviço todo errado. O defeito só vai aparecer quando liga o resistor. Agora a energia, você pode entregar, fazer o eletricista, o encanador, ele faz a instalação da água todinha, o cara paga ele e vai embora. O dia que a água Terezinha vinha ligar, vai descobrir se tem vazamento. O eletricista, na hora que liga, ele tem que testar. Se deu certo, fica tudo aceso. Se deu errado, é riscar pegar fogo, como é que é pegar fogo? Quando ligar a chave e desligou tudo uma vez, porque estava tudo errado a ligação. Na nossa vida com Deus, a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. A gente tem que fazer da melhor forma possível, se doando o máximo para Deus, dando a Ele o máximo que eu puder, porque eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para Deus. Imagine Deus dando para você as coisas ruins. Você já comeu arroz, você já comeu aqui feijão branco? Feijão branco com gurugui. Quem já comeu feijão branco com gurugui aqui? É bom, mano? É bom? Você está doido, pô. Feijão branco com gurugui é ruim demais. Eu comia feijão branco com gurugui, quando ele terminava de cozinhar, ficava os gurugui tudo em cima. Eu ia tirar os gurugui para jogar fora, mas o gosto do feijão é terrível. E quando mastigava o feijão, datorava o gurugui no meio. Mas era o que tinha para comer. Você tinha coragem de me convidar para almoçar na sua casa e me dar um feijão com gurugui? Pastor! Eu quero mais de Deus, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero as coisas. Sim, moço, está certo, você quer tudo isso aí, eu sei. Mas como é que você está fazendo para Deus? O tempo seu é o resto, a atenção é o resto, a dedicação é o resto. Rapaz, você está quanto tempo na igreja, rapaz? Se dá uma oportunidade para você, você não sabe onde é que está o livro de Gênesis, você não sabe onde é que está Apocalipse, você não sabe nem quantos livros na Bíblia tem. Você só repete o que os outros dizem. Como é que você se dedica? Trabalhava em São Luís, era humorista lá em São Luís, e eu queria ser gerente da empresa. Aí um dia eu cheguei com o rapaz no hotel e disse assim: rapaz, eu queria ser gerente da empresa. Sei que você faz teste para deixar pessoas no lugar. Aí eu queria ser gerente da empresa. Ele chegou para mim e disse assim: você sabe onde foi fundada a terapia do riso? Eu disse: não. Você sabe quantos anos ela tem? Eu disse: não. Você sabe a missão dela? Não. Ele disse: como é que você quer ser gerente do que você não conhece? Aí ele pegou, abriu a mochila dele, pegou um livro, disse assim: aqui é a história da empresa. Quando tu conhecer, tu me procura.
Aí você sabe o que eu fui fazer? Conhecer a história. Saber qual era a cidade que ela tinha sido fundada, quando o fundador teve tempo, estava tudo livre. Como é que você quer fazer a obra de Deus, irmão? Como é que você quer se policiar pela obra de Deus, que você não tem coragem nem de ler a Bíblia? Você não tem coragem de examinar nem as Escrituras. Você não tem coragem nem de buscar em Deus conhecimento, rapaz. É só reproduzindo para os outros. Sai desse negócio de internet que vai te matar. Pastor, eu gosto dos vídeos do YouTube. Assista vídeo para você sorrir, irmão. Assista vídeo para você sorrir. É melhor você estar assistindo pregações que você não sabe, nem a vida não acabou. Que tem pastor pedófilo aí nas redes sociais. O que tem de pastor aí adúltero nas redes sociais. O que tem de pastor que nem são pastor. Aí agora está tendo problema. O que tem de pastor IA. Que agora tem pastores IA, né? É feito de inteligência artificial, que o cara não sabe mais se ele é verdadeiro ou se ele é falso. O salmista diz: como purificará o jovem? Escondi a tua palavra no meu coração, para que não venha pecar contra ti. Se você quiser manter a sua vida espiritual em dia, se chegue à palavra. E a Bíblia diz: e nela medita de dia e de noite. A palavra é o centro das tuas emoções. Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2, versículo do 1 ao 9. Leia aí. No segundo ano do rei Dário, no sétimo... Para aí, vocês aí embaixo estão com a Bíblia de vocês? Não está abrindo a Bíblia não, Sofia? Está aberto? Está aberto onde aí? Agora qual capítulo de Bíblia? Ah, está crente mesmo. Ageu 2, 1 ao 9, leia. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Segura aí. Quem tem mais de 20 anos na igreja, sabe que no culto de doutrina, o crente não faltava por nada. Quem tem mais de 20 anos na igreja, sabe que no culto de Santa Ceia, o crente não faltava por nada. Era algo que estava na agenda do crente. A Bíblia vai falar aqui no texto sagrado sobre a glória da segunda casa. É o texto que a gente está lendo. Só que quando ela vai falar da glória da segunda casa, ela lembra do comportamento da primeira. O que é que ela faz fazer, pastor Francisco? Ela faz, o profeta Ageu aqui, faz questão de explicar para eles que eles precisavam pegar o modelo da igreja lá, para aplicar nesta igreja que eles estavam. Aí por isso que o texto é assim: e a glória da segunda casa será maior que a da primeira, significa o quê? Se lá eles faziam com excelência, aqui tem que ser com excelência 2 vezes. Alguém está me entendendo? Quando eu olho para os nossos lá atrás, os nossos antepassados, eu tenho que ter desejo de fazer mais do que eles faziam. É por isso que a Bíblia diz, e Jesus diz: quem crê em mim fará obras maiores do que eu fiz. Isso quer dizer o quê? Mais dedicação, mais busca, mais esmero. Só que os crentes não entendem isso e só agarram a parte que interessa. Irmão, se preocupa não, que a glória da segunda casa na tua vida vai ser maior que a da primeira. Que primeiro, irmão? Se tu nunca se interessou para nada, rapaz.
Tu não passou nem pela primeira ainda. Tem o hino da harpa aqui, não é da harpa não, é o hino que eu não sei quem canta. Mas diz assim: olhando o passado eu vejo sangue na arena dos nossos irmãos primitivos sofrendo então. E como se fosse um vídeo eu vejo a cena. Aí vai, com o seu resto. Ninguém pensou em ser covarde, sofrer o mesmo por amor, foram fiel até a morte. Aí vai, com o seu resto. Rapaz, quem passou por Cova dos Leões, olha para nós hoje sem vergonha. Quem passou por Cova do Leão, olha para nós, rapaz, esse trem é fraco. Quem passou por perseguição da igreja, como os discípulos passaram, se envergonha dessa igreja. Quem passou pela fornalha de fogo ardente, quando olha para os crentes, eu disse, rapaz. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Só que você tem que olhar para a primeira e aplicar na sua vida o desejo de multiplicação de talento. Continua lendo, por favor, Fernanda. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temas, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações. Olha aí, o que é que Deus está dizendo? Vou mexer na economia, vou gerar terremoto, vou abalar todas as estruturas que for preciso, para que o meu povo se volte para mim. Sabe qual é o problema, irmão? Ei, governo ruim, ei, que as coisas estão caras. É Deus chamando a atenção para si. É Deus chamando a atenção para si. E as pessoas não compreendem. Está bem que o texto dizendo. Repete, volta um pouquinho aí, para ver se os crentes entendem. Abra a tua Bíblia e acompanhe, por favor. Leia de novo, Fernanda. E farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações. Está falando de riqueza, irmão Paulo? Não, aí está falando de riqueza, quando diz, abalarei todas as coisas preciosas, está dizendo, vou abalar as riquezas. Farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca. Farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Quando o Senhor chamar toda a atenção, aí a Bíblia diz que a casa enche da glória. Quem é a glória? É quando o Senhor assume o controle e tudo muda conforme a sua vontade. O centro da vontade de Deus precisa estar no centro da minha vontade. O apóstolo Paulo disse que se gastará e se deixaria se gastar a favor da obra. Aí eu vou entrar aqui. A santidade, irmão, você não consegue transferir ela automaticamente para os outros, mas a impureza é automática. A minha menina estudava na escola rígida, a diretora era muito top, a professora Socorro, que já faleceu recentemente, e a professora Socorro, eu me lembro várias vezes que ela mandou aluno ir para casa porque ia com um sapato da cor diferente do que era combinado para entrar na escola. Se o aluno fosse com sandália de dedo, ele ia embora e não entrava o aluno.
E tinha mãe que ia para bater nela e não entrava. Eu de vez em quando deixo minha menina lá na escola, e um dia a minha menina deu um João sem braço. A Radassa acordou de manhã. Eu acho que era a segunda vez que ela tinha dado um João sem braço. Aí eu acordo de manhã, ela está lá com a calça jeans, que é para se usar, e ela está com a sandália havaiana, toda pronta para ir para a escola. Quando eu acordei, ela disse: bora, pai. Eu disse: vai para onde? Para a escola. Vai não, meu filho. Ah, todo mundo lá está usando. A santidade não se transfere automaticamente, mas a impureza você se contamina automaticamente. Aí toda vez que eu chego lá na escola dela, está lá a menina tudo de sandália havaiana, está lá o menino tudo de sandália havaiana, os homens aqui mostrando a cueca, tudo caminhando para o malandro. Olha aqui. Porque a impureza contamina, a santidade não. Tem gente que sai do padrão de santidade para querer se equiparar àquilo que não é santo. Aí a Bíblia diz que os santos se santifiquem, que os limpos se limpem. Aí a Bíblia diz: e o sujo se suje mais. Chego lá na porta da escola da Radassa, está lá as meninas tudo de sandália havaiana. Está os meninos tudo de sandália havaiana. Porque a diretora não é a professora Socorro. Porque se fosse a professora Socorro, não entrava nenhum sandália havaiana. Mas como a gente prefere ceder de que aplicar regra, porque a gente acha que ceder, a gente está ajudando. Eu tinha uma ovelha que a filha queria uma vez no show do mundo. E a ovelha deixou a filha no show do mundo. E eu briguei, reclamei, quase matava. A mãe disse: não tem nada não. É uma vez só. Eu disse: vai, mas não volta mais nunca. Não tem força para voltar mais nunca. A dificuldade de você se contaminar com a falta de santidade é porque você vai encarar o pecado com naturalidade. E você já não vai ter temor dos erros que você faz. Porque você acha que é natural. Só que a Bíblia vai dizer que é necessário a gente entender que a santidade não é um pedido de Deus, é uma ordenança. E os santos se santifiquem mais. Ordenança, não é um pedido de favor. Quando eu digo assim: Radassa, pega uma água para mim ali, por favor, eu estou solicitando ela que pegue a água. Quando eu digo: Radassa, você tem condição de pegar a água para mim ali, por favor, eu estou perguntando ela se ela pode pegar. Agora, quando eu digo: Radassa, levanta, pega a água para mim e traz aqui, eu não estou perguntando, eu não estou pedindo ela, eu estou ordenando. A Bíblia diz: e os santos se santifiquem mais. Deus não está perguntando se a senhora quer ser santa, não, irmã Luísa. A senhora está entendendo? Irmã Luísa, a senhora está entendendo, tá? Deus não está perguntando se a senhora quer ser santa, não. Deus não está perguntando se não quer ser santo, não, meu filho. Deus está dizendo: santo se santifique mais. É ordenança de Deus. Aí nós crentes achamos que a gente enrola Deus. Vamos para frente. Vamos concluir.
E Jesus ainda aponta para si. Eu quero que vocês sejam santos, é porque eu sou. E a Bíblia diz que nós somos imagens e semelhanças de Deus. Aí com essa cara língua nossa, toda errada, a gente está cisando como o povo diz que a gente não é crente. O crente todo errado, rapaz. E ele na cisanga. Deus fez uma promessa especial a Zorobabel. Vejam para mim aí, Ageu capítulo 2, versículo 20 ao 23. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, uma pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é o Jerababel. Vem cá, meu filho. Vem cá, e bem aqui. Fique aqui. Aqui mesmo. O Senhor é uma geração que antecede essa. O Senhor pode ser o pai e ele é o filho. Consequentemente, o Senhor aqui é filho dele e neto dele. Se eu sou teu filho, eu sou bisneto desse aqui, e aquele lá é meu tataraneto. Tataraneto é eu. Ele lá é meu tataravô. Depois do tataravô tem o tretavô. Atrás, tu sabe o nome do teu avô? Não sabe o nome dos teus avós, não? Dos avós? Um é Teodoro, outro é Anaí, seus avós. Você sabe o nome dos pais deles? Sabe não, né? Alguém sabe o nome do seu avô? Do seu bisavô? Luiz. É o daqui, né? Do Ceará. Qual é esse aqui? Esse aqui. Qual o nome do seu bisavô? Você sabe? Sabe não? Só sabe o avô excelente dele. Só sabe o seu bisavô? Sabe? Sabe, meu Francisco? Antônio Rosa, bisavô, né? E o teu tataravô, você sabe? Só sabe, meu pai? Você sabe, meu irmão? Abra a tua Bíblia bem aqui, irmão. Eu já vou concluir. Mateus capítulo 1, versículo do 12 ao 13. Vou cair. O senhor aqui é Zorobabel. Senhor. O texto sagrado diz ali que Deus fez uma aliança. Estou com o anel aqui em formato de teologia. Aqui no meu dedo. Ó, a aliança aqui. Está bem no texto. Fica com 2 textos abertos, Fernando. Fica com 2 textos abertos. Nós vamos concluir. O primeiro texto, contrário, fala aqui que Deus fez uma aliança. Aliança significava uma aliança perpétua, um compromisso. O anel estava lá. Tratravô, tretravô, tutravô, trataravô, e aí vai. As gerações nossas, elas não são descendentes, elas são ascendentes, né? Vai filho, netos, aí bisneto, aí depois do bisneto vai o quê? Tataraneto, depois do tataraneto vai ascendentemente até muita profundidade dessas gerações. O senhor é quem?
Zorobabel. Aliança com Zorobabel. Quem não vê aliança com Zorobabel? Capítulo de Ageu 2, versículo 20 ao 23. Veio a palavra do Senhor. Presta atenção aqui, irmão. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Vai, ó. É agora, hein? Tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de céu. Ó! Isso é uma porque promessa. eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Você entendeu? Escolheu o governador para moralizar o processo, para organizar tudo. Seu Zorobabel, né? Lê lá o texto seguinte do livro de Mateus, capítulo de número 1, do 12 ao 13. Ó, travou, seu Zorobabel, né? Aí já passou por lá. Você está vendo lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vai aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 gerações. Até chegar a qual geração, Fernanda? Leia aí. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abitiu, Abitiu é a Eliaquim e Eliaquim a Zoar. Azor gerou a Sadoc, Você leitura que você nem pode ter na Bíblia. Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Natan, Jacó. E Jacó gerou Josué, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Oh! Que se Para chama... aí, irmão! Você é quem? Deus fez promessa para quem? Zorobabel. Hã? Onde é que aparece Jesus aqui? Onde é que aparece Jesus aqui? Na linha da genealogia de Zorobabel. Jesus aparece lá. Olha para mim aqui. Quando eu deixo de achar que a obra de Deus é importante, eu estou amaldiçoando até a minha família. Você está entendendo, irmão? Você quer que eu desenhe aqui? Agora, quando eu torno a obra de Deus importante, Deus vai abençoar as gerações futuras. Por causa de um homem de Deus como Zorobabel, Deus traz da linhagem dele bênção e Jesus nasce da genealogia dele. Aí tem crente que não entende. Ele é a minha casa, essa é minha irmã assim, ó. Ele é a minha casa, só bênção. Como, irmão? Se não tem esforço teu para nada, não quer do reino de Deus. Só tem esforço que não presta. Se Jesus vier daqui a 15 anos, eu quero estar aqui. Se Jesus vier daqui a 50 anos, eu vou estar com 96 anos. É bem difícil estar aqui. Se Jesus vier a 60 anos, eu não vou mais aqui não. Se Jesus vier daqui a 150 anos, eu não vou estar mais aqui não. Mas provavelmente os filhos das minhas filhas vão estar. E os netos delas talvez vão estar. E você sabe o que é que eu quero? Por causa do meu esforço, da minha dedicação, do esmero que eu tenho na obra, os netos, os bisnetos, os tataranetos dela sejam a sequência de homens e de mulheres. Quem está entendendo o que é que eu estou pregando aqui, pelo amor de Deus? Eu quero que sejam homens e mulheres de Deus. Agora, se eu errar agora, a chance de chegar lá na ponta é grande. A Bíblia diz que os filhos não é lá. Eu vou pregar outro dia, que o tempo já acabou. Vamos colher a oferta. Terminou de ler? Termina aí enquanto me pega a oferta.
Seja contribuinte. Não família. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até o exílio na Babilônia 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo 14. 14 mais 14. Mais 14, deu quanto? 14 mais 14, 28. Mais 14, 38. Não, meu Deus. 14 mais 14, 28. Mais 14, 32 gerações. Aliás, 42 gerações. 42 gerações. Pastor, foi muito tempo, não. O irmão Luiz é uma geração, a irmã Luísa é uma geração e o Henrique é outro. Só que já tem bisneto, tem neto, filho dele ainda não tem? O irmão Luiz já é bisavô, não? Já não é tataravô, não é? Já é bisavô. Já está com quantas? 4 gerações. Não é muito tempo, não. O cara que já namorou, Jesus nasceu lá. Vamos embora para casa, em nome de Jesus. Amanhã tem reunião ministerial, lá na sede do Campo de Castelo, 4 horas da tarde, culto de Santa Ceia, será uma bênção de Deus. Irmão, você que pegou o seu carneiro, se esforce para nos ajudar. Tá? Acabamos de pagar o pedreiro aqui, R$800, fora os 200, os 300 que eu já dei para ele, de antecedência, e fora quem está devendo ainda, porque ele terminou o serviço. Né? E esse dinheiro é da igreja, é com os dízimos, é com as ofertas que a gente está comprando. A gente tinha 900, nós demos 800 para ele, só tem R$100 dos carneiros. Mas se nós não tivéssemos vendido os carneiros, não ia ter esse dinheiro. Então é importante vender esses carneiros. E todo o dinheiro que a gente vender desses carneiros, nós não vamos precisar guardar nada, porque a cama nós ganhamos, o celular nós ganhamos, nós vamos precisar guardar R$200, que é o R$200 do sorteio do Pix de R$200. E a construção precisa avançar. Já está toda rebocada aquela região ali do escritório. Pastor, por que você está rebocando aqui no escritório? Eu não estou rebocando no escritório. Nós estamos rebocando ali para poder cobrir, porque os não congregam aqui sabem que ali aquela laje já estava infiltrando e precisa fazer para poder fazer a fachada na frente da igreja, para o negócio ficar mais bonito para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos embora para casa. Em nome de Jesus. O Paulo orando. Amém, meus irmãos. Vamos orar nessa noite. Irmão, vamos orar pela irmã Sinara. Ela foi minha ovelha e está internada. E os médicos deram um diagnóstico que não é bom. Então nós vamos orar. Aproveitar, orar pela Fernanda. A pastora vai colocar a mão aqui no corpo dela, repreender toda a enfermidade. E vamos orar pela Sinara. Sinara foi internada. Os médicos, ela está com uma semana caminhando para o hospital. Uma semana não, está com mais 3 meses caminhando para o hospital. E lá o médico disse que era pneumonia, depois disse que era água, depois disse que era não sei o quê, depois disse que não era nada, depois mandou para casa. E hoje ela foi internada ontem e o médico diagnosticou. Trouxe o diagnóstico de uma doença que diz que ela está com câncer nos 2 seios, e outra parte do corpo dela que também está com câncer. E a mulher está internada. A família desesperada, porque a notícia é pior que o problema. Mas só que a gente crê que Deus faz milagre, não é? Nós vamos orar por ela,
repreendendo toda a enfermidade sobre o corpo dela. E ao mesmo tempo também orar pela missionária Fernanda, repreendendo toda a enfermidade sobre o corpo dela. Olha no chão. Irmão Douglas, né? Amém. Então vamos orar, irmãos, para que o Senhor repreenda as enfermidades. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, Senhor, te apresentar a vida da Sinara, que está ali internada, Senhor, naquele hospital com um diagnóstico de doença. Só que eu creio que o Senhor é o Deus que faz confusão na cabeça dos médicos, como o Senhor fez confusão na cabeça dos médicos da esposa do irmão Paulo, que tinha diagnóstico, hoje está aí, viva, santa a glória de Deus. Eu assim também te peço na vida dela, repreendo em nome de Jesus. Toma a vida, meu Pai, da pastora Fernanda, toma, meu Deus, toda a enfermidade sobre o corpo dela, lança por terra, na autoridade do nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor é o Deus que tem a última palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus, todo digo amém. Glória a Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a tua eterna comunhão do Espírito Santo, esteja com todo digo amém, para sua casa, comer o seu feijão.